segundo Samuel, capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 8 do capítulo 19, ok? Começamos então no capítulo 18, no versículo 19, e vamos até o capítulo 19 até o versículo 8, tá certo? Então, os irmãos, acompanhem, por favor, e atentamente a leitura da palavra do Senhor. Então, disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro. Parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe, o teu servo, ó rei, porém não sei o que era, ou quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse ao rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje
envergonhaste a face de todos os teus servos, que te livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto, do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Irmãos, vamos orar então, para que Deus nos abençoe e nos fale? Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, Pai santo e bendito, tua palavra, ó Deus, foi lida, e o Senhor falou conosco por meio dela, ó Deus. Agora, por meio do teu Santo Espírito, ó Pai, capacita-nos a expor a tua palavra fielmente. E em nome de Jesus, nos abençoa, ó Pai, para que nós tenhamos um cuidado de fugir do pecado, para que não haja consequências terríveis na nossa vida. E que em Cristo nós tenhamos o perdão dos pecados e a santificação, ó Pai, que nos livra dos mesmos. Assim abençoa-nos em Cristo. E no nome dele, nós oramos e te pedimos. Amém. Irmãos, a aplicação da justiça divina é o tema principal que conduz à história da morte de Absalão. Nós vimos, no domingo passado, que Absalão fora morto, porque se levantou contra o ungido de Deus, e Deus o abateu. Ou seja, o tema central da história da morte de Absalão e das implicações dela, como é o lamento de Davi que vimos aqui, toda essa história nos traz como tema o quê? A aplicação da justiça divina. Não só para com Absalão, que foi um filho rebelde e maldito, mas para com Davi também. Lembra que Davi havia pecado com Betseba. E lembra que Deus disse que ele pagaria 4 vezes mais. Pois bem, este é o terceiro filho que morre por conta do pecado. Ainda teria mais um filho que seria a paga do pecado de Davi. Tá vendo? Deus aplica a justiça em Absalão. Deus aplica a justiça em Davi. Então o tema principal é: Deus aplica a sua justiça. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, graças ao Senhor, ele também é misericordioso. E nesse texto nós vemos isso de maneira poderosa, não? Veja só. Ao mesmo tempo que Deus aplica a justiça a Davi, fazendo com que Absalão morresse, e ao próprio Absalão por sua rebeldia, Deus é misericordioso em preservar o trono de Davi. O trono de Davi permanece sobre o seu governo. Davi permanece no trono. E isso é a misericórdia do Senhor, segundo a aliança que Deus havia feito com Davi, que a sua descendência jamais passaria. Tá vendo? Quando Deus é justo, ainda assim há misericórdia nisso. E nós vemos assim a sabedoria de Deus em lidar com os acontecimentos e demonstrar neles justiça e misericórdia. Vamos ver como é que se deu na história e o que nós podemos aprender poderosamente com a palavra do Senhor aqui. Olha só o versículo 19. Lembra que Absalão tinha morrido, certo? Davi estava numa cidade distante esperando a notícia da guerra. E lembra que antes dele enviar os seus exércitos, ele disse: olha, tragam o jovem Absalão preservado. Preserve a vida dele, não faça nada de mal com ele não, ok? Mas Absalão foi morto e Joabe é que mandou matar. Mas Davi não sabe nada disso ainda, ele está esperando notícia. E agora o narrador nos leva para Joabe.
lá depois da batalha, vencida contra Absalão. Então veja só. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixe-me correr e dar notícia ao rei de que o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Quem que é Aimaas? Nós já vimos ele lá em 2 Samuel, esse mesmo livro, lá no capítulo anterior, capítulo 17, no versículo 17. Aimaas era filho do sacerdote Zadok, sacerdote fiel, piedoso. E esse Aimaas também era piedoso, nós veremos isso aqui para frente. Mas o que acontece? Zadok havia pedido a Aimaas para ser o mensageiro que levaria as notícias da corte de Absalão a Davi. Lembra que Davi mandou Uzai como espião para ficar na corte? Tudo que Uzai descobria, ele falava para Aimaas, e Aimaas saía de Jerusalém correndo e ia onde Davi estava para contar. Só que Aimaas, esse que nós vemos aqui, filho de Zadok, trouxe muitas notícias ruins para Davi, sobre a conspiração de Absalão e Aitofel. E agora, quando tem uma notícia boa, ele quer contar. É por isso que ele fala aqui: deixa eu ir, deixa eu correr, deixa eu falar que o Senhor deu vitória ao seu ungido. Ai, eu trouxe tantas notícias ruins para Davi, mas agora é uma notícia boa. Deixa eu ir, deixa eu correr, Joabe. Mas olha o que Joabe responde. Aimaas, diz o texto, versículo 20. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova. E aí Joabe explica o porquê. Olha aí, Edmila. Porque é morto o filho do rei. A ideia é a seguinte: olha, Aimaas, você é jovem ainda, você ainda vai dar muitas boas notícias, mas hoje não. Hoje a situação é delicada. Porque há uma notícia boa a ser dada de fato. A batalha foi vencida, o nosso exército, o exército de Davi, prevaleceu. Mas o filho do rei morreu. E é como se aqui Joabe estivesse pensando assim: e cá para nós, Davi não recebe bem notícias com relação à morte de parentes. Lembra ou de inimigos que ele considerava até respeitosos. Vocês se lembram que quando o Amalequita, quando a morte de Saul, vai avisar a Davi que Saul estava morto, e esse Amalequita se apresenta como aquele que matara Saul, Davi manda matar o Amalequita? Joabe lembrava disso. Davi não costuma reagir muito bem nessas horas, não. Então, Aimaas, fica aqui no canto aqui, e não vai não. Essa situação não é tão fácil, não. É interessante aqui, que por um lado, Aimaas vê o que acontecera como uma vitória, como uma boa notícia. Mas Joabe, ele é cuidadoso e olha para a questão do filho morto de Davi, Absalão, com quem Davi se preocupava. Tanto que lembre-se, a gente falou aqui, né? Antes da saída do exército de Davi para a batalha, Davi disse: olha, tragam com cuidado Absalão, não faça, poupem a vida dele. Então Joabe se lembrava disso. E aqui você vê a preocupação dele em não deixar Aimaas ir, porque a situação não é tão fácil assim. O que Joabe faz? Ele envia um estrangeiro para ir. Olha só o versículo de número 21. Vamos ler juntos? 21 e 22, leiamos. Disse Joabe: vai e disse ao rei que viste. Inclinou-se a Joabe e ouviu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, Disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também morrer a morte de Senhor. Disse Joabe: para que agora morrer Jesus, meu filho, pois não será recompensa. Havia um estrangeiro no exército de Davi, um etíope, um estrangeiro, não israelita. E Joabe olha para ele e diz: olha, você que vai dar a notícia. Talvez Joabe tenha feito isso porque imaginava que o estrangeiro, como não era alguém da corte e não era alguém que fazia parte das decisões mais íntimas do exército, não era um israelita, ele, ao avisar Davi sobre a morte de Absalão, caso Davi perguntasse, como de fato perguntaria, o etíope não teria muitas informações e não descreveria como foi a morte de Absalão. Então Davi não levaria um choque. Então ele manda o etíope. O texto diz que o etíope inclinou-se a Joabe. A ideia é: sim, senhor,
né, submeteu-se à ordem e começou a correr para encontrar Davi lá na cidade e contar que a vitória tinha sido garantida e, porventura, se Davi perguntasse sobre a morte de Absalão também. Só que você vê Ahimaaz insistindo com Joabe. Deixa eu ir. É o que diz o versículo 22. Olha, seja como for, ele vai, não tem problema. Deixa eu ir também. Deixa eu correr atrás dele. E Joabe diz, olha, para que você vai, meu filho? A recompensa não será tua. Ele vai chegar primeiro. E era muito comum, né, os reis recompensarem aqueles mensageiros que traziam boas novas. Olha, se alguém ganhar a recompensa, vai ser o etíope, ele já foi, você vai correr à toa. E aí o versículo 23, ele insiste a Ahimaaz, olha aí, seja como for, tornou Ahimaaz a responder, correrei, Ângela. Então ele está muito envolvido e quer dar a boa nova a Davi, não quer perder aquele momento. Na mente de Ahimaaz, o triunfo israelita sobre o exército de Absalão é muito maior do que a morte de Absalão. Ahimaaz, assim como Joabe e todo o exército ao lado de Davi, Juan, via Absalão como um inimigo, como uma ameaça. Então Ahimaaz não consegue entender que Davi não vai ficar feliz. Porque na mente de Ahimaaz está muito claro. Nós destruímos uma ameaça e o rei tem que entender as senhoras, ainda que seja filho dele. Então ele está vendo por essa perspectiva. E Joabe, nem tanto. Mas o menino, o jovem, insiste tanto que Joabe diz, olha, corre. E aí então, o versículo de número 23 diz assim, Ahimaaz correu, no final do versículo 24, a parte aí, a segunda, né? Ahimaaz correu pelo caminho da planície e passou o etíope. E olha que os etíopes correm, né? Você lembra pelo menos eles correm, os caras correm. E aqui ele passou o etíope. Não é brincadeira à parte, não sabia também que era essa mesma condição, né? Mas brincadeira à parte, ele passa o etíope. A vontade dele é maior de encontrar o rei e contar-lhe a nova. Vamos agora a Davi. Agora o que acontece, irmãos? A cena se desloca de Joabe, o exército, após a batalha, e vai à cidade na qual Davi esperava a notícia. Ok? E olha só que interessante, versículo 24. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Isso aqui é importante, por quê? Vocês se lembram, lá no início do primeiro livro de Samuel, quando os filisteus são ameaça a Israel e fazem guerra contra Israel, e os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias saem para a batalha com a arca contra os filisteus, diz que o profeta Eli fica sentado à porta esperando notícia, lembra? E aí chega o mensageiro dizendo, os seus filhos morreram. É interessante como o autor agora, em 2 Samuel, ele liga as duas narrativas para mostrar as semelhanças. Porque ali também está alguém que tem um filho rebelde à semelhança de Eli com seus filhos. E alguém que vai receber a notícia de que o filho morrera. E ambos são pais falhos. E aqui é um princípio uma verdade, um princípio da natureza que Deus criou. Pais que não cuidam dos seus filhos no caminho do Senhor, trarão dor às suas famílias. Os pais que não zelam por seus filhos. Isso aconteceu com Eli, isso acontecerá com Davi. Então a ideia é juntar os relatos, para mostrar que esse é um princípio. Irmãos, Deus pode ter misericórdia? Pode. Mas o ordinário é esse aqui. O ordinário é esse aqui. Pais que falham em criar seus filhos de maneira piedosa, sendo para os seus filhos piedosos exemplos, o que acontece ordinariamente é isto aqui. A tragédia na vida dos filhos. Isso é já estabelecido aqui, no caso, pelo exemplo de Davi, que nos é lembrado, que é associado aqui à lembrança do exemplo do sacerdote Eli. Ok? Vamos lá? Olha só o versículo de número 24. Davi então estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço. Havia, meus irmãos, nos muros, havia uma guarita. Os muros, né? Haviam guaritas em cima dos muros, que os sentinelas olhavam para ver se vinha alguém, algum inimigo, algum exército, alguém, ou um mensageiro. E aí o sentinela sobe então numa dessas guaritas
E aí veja, e levantando os olhos, olhando ao longe, viu um homem que chegava só correndo. E aí então ele gritou, o sentinela, dizendo isso ao rei: ó, tem um homem vindo só e está correndo. O rei respondeu, versículo de número 25: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando, vinha se aproximando. Isabelas, né? Amoras e Pires. Por que Davi tira a conclusão de que traz boas notícias porque vem só? Porque era muito comum, quando um exército era derrotado, que chegava fugidos, o exército derrotado, fugidos, um monte de homens num caos, correndo, todo mundo correndo. E agora não, agora vem um homem só, parece que é enviado. Então a ideia de que Davi é, olha, eles venceram a batalha, porque vem só. Então é mais ou menos isso que ele está pressupondo aqui. E aí veja só o versículo 25. Gritou, pois, a sentinela, e disse ao rei, e o rei disse, né, se vem só, traz boas notícias. E esse homem vinha chegando, andando e chegando, nós sabemos que é Ahimaás, porque ele já havia ultrapassado o etíope. E aí veja o versículo de número 26. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas. Então aqui na ideia, agora, aqui Davi já está esperando que sejam boas. Agora ele já não sabe, porque há uma dificuldade de dois mensageiros, um atrás do outro, para quê? Mas Davi quer crer que a notícia é boa. Então Davi, esse também traz boas novas. Então ele está querendo acreditar no coração dele que vai tudo bem, principalmente com Absalão. Então vamos lá. Versículo de número 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro. Parece ser o correr de Ahimaás. Interessante, né? Assim como nós estamos andando às vezes na rua, passeando ou indo para o trabalho, a pé, e nós vemos alguém de longe se aproximando, um irmão da igreja, alguém conhecido, e pelo jeito de andar a gente fala, parece o fulano, pelo jeito de andar. Aqui a ideia é essa: o sentinela olha e fala, olha, o primeiro homem que vem, o primeiro à frente, o correr dele é como o correr de Ahimaás, que era o filho de Zadok, o mensageiro oficial nesse período de tensão de Davi. E aí veja, o versículo de número 27 diz: então disse o rei: este homem, Ahimaás, é de bem, ele é um bom homem e trará boas novas. Nesse sentido, Davi está certo. Por quê? Porque dificilmente Joabe escolheria um bom homem para dar más notícias. Geralmente os bons homens são honrados pelos comandantes daquela época, eram honrados para levarem boas notícias. Até porque, lembre-se, Joabe tinha medo de enviar qualquer um, porque Davi poderia reagir de um jeito não esperado. Então ele não ia colocar a vida de um bom homem em risco. Mas quando eles veem que é Ahimaás, aí Davi diz: não, ele é um bom homem, o prêmio dele é me dar boa notícia, então é boa nova, tenho certeza que é boa nova. E aí diz o texto, continua, o versículo de número 28, vamos ver juntos? Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra mim, meu Senhor. Ahimaás não era só um bom homem, irmãos, Marcelo e Eucilene. Ahimaás era um crente. Veja aqui, dona Lourdes. Ele, Marlinéia, dedica a vitória a Deus. Ele traz uma boa nova a Davi, mas a honra Ahimaás dá a Deus. Tanto que ele diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Então, Ahimaás era interessante, né? Olha, veja só, nós vemos Davi como alguém que, embora o crente, era um péssimo pai. Nós vemos o pecado dele tendo implicações na vida de um filho rebelde. E nós vemos um sacerdote fiel, Zadok, que era um sacerdote fiel, com um filho crente. Um filho que tem uma perspectiva correta. Interessante esse contraste, não? Você vê Davi, por um lado,
pecando, adulterando com Betseba, e isso desencadeando um monte de acontecimentos que levaria à revolta de Absalão, que era um filho maldito. Mas você vê Ahimaás, que é um filho de um sacerdote, que é um sacerdote fiel, que é Zadok, dando bom testemunho, enxergando as coisas como elas são. Bendito seja o Senhor, que te deu a ti, ó rei, vitória sobre os teus inimigos. Então, a ideia, volta lá, a ideia de Ahimaás é que o que aconteceu foi uma bênção, mesmo que Absalão tenha morrido. Porque para Ahimaás, embora Absalão fosse o filho do rei, era um inimigo, uma ameaça ao reino. E o destino dele foi certo. Esse ponto é aqui importante. Como Ahimaás se mostra crente e piedoso aqui, em como ele enxerga a situação. Mas vamos mais. Versículo de número 29. Olha como Davi já mostra o que lhe importa, de fato. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? O que interessa a Davi é isso. Respondeu Ahimaás, vi um grande alvoroço quando o jovem mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Ahimaás era um piedoso homem, mas não era perfeito, como não há nenhum crente que seja. Aqui a ideia de que os teólogos entendem que Ahimaás ficou tão surpreso com a reação de Davi em perguntar logo do filho, porque Ahimaás esperava o que a princípio, o que podemos entender do texto. O que ele esperava a princípio? Que Davi se alegrasse com a vitória e perguntasse sobre o exército, como é que foi. Mas a primeira coisa que Davi perguntou é, como está Absalão? Ele vai bem? E isso fez com que Ahimaás, e Joabe entendeu bem, lembra que Joabe ficou preocupado em mandar Ahimaás, porque ele sabia. E Ahimaás agora não sabe o que dizer. Porque não esperava que Davi se preocupasse principalmente com isso. Imediatamente. Ahimaás diz, olha, eu vi uma gritaria lá, mas eu não sei muito bem. E Ahimaás sabia. Porque Joabe tinha dito, eu não vou te enviar porque o filho do rei está morto. Então ele vacila aqui. Por conta da sua juventude, por conta da pressão que Davi coloca sobre ele em falar do filho morto, ele nega. E aquele vacila. E aí agora veja o que diz o versículo de número 30. Disse o rei a Ahimaás, põe-te aqui do lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. É interessante que Ahimaás não vai aparecer mais na narrativa. Ele não aparece mais no livro. Isso significa o quê? Que depois que o etíope chegaria, e diria Davi que Absalão morreu, aí Davi teria Ahimaás como alguém não tão mais confiável. Não porque mentia, mas porque não entregara a notícia que Davi queria. Então a ideia de põe-te de lado aqui é o seguinte, olha, você está sendo impreciso, você não está me falando a verdade, fica aqui de lado. E o fato dele não aparecer mais é que Davi passa a não confiar tanto em Ahimaás por conta desse episódio aqui, desta parte aqui que Ahimaás não falou a verdade. Isso é muito comum, né, irmãos? Às vezes nós tem notícias duras que nós não sabemos como dar. Não é questão de querer enganar a pessoa. É que muitas vezes nós somos pegos numa situação que nós não sabemos nem como começar a dar. Provavelmente aconteceu com Ahimaás. Mas Davi julgou isso com a falha dele. E o colocou de lado. Olha só o versículo 31. Chegou agora o etíope, que foi ultrapassado por Ahimaás, e disse, boas novas ao rei. O teor é o mesmo de Ahimaás. Eles entendem do mesmo jeito, o etíope e Ahimaás. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantam contra ti. Então, o etíope, apesar de ser estrangeiro, era tão crente quanto Ahimaás. Ele via do mesmo jeito. Olha, uma boa nova, uma vitória, bênção de Deus. O Senhor destruiu os teus inimigos, louvado seja o Senhor. Mas aí Davi está preocupado com o quê? Ou com quem? Com Absalão. E olha só o versículo 32. Então o rei disse ao etíope, vai bem o jovem Absalão? E aí, meus irmãos, o etíope, sabe aquela pessoa que diz a verdade assim na bucha? Não está muito preocupado com muitos dedos, não. Vai logo direto ao assunto. É o etíope, entendeu? Aqui no texto. Olha só, ele é meio grosseiro. Ele não está muito preocupado. Ele já vai logo no... Olha só o que ele diz aí. Versículo 32 diz aí. Respondeu o etíope. Sejam como aquele... Quem é aquele? Absalão. Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor. E todos os que se levantam contra ti para o mal. Ou seja, tenham o mesmo fim como aquele teve, Absalão, todos os que se levantarem contra ti para o mal. Aí, obviamente, Davi entendeu que Absalão estava morto.
E olha a reação de Davi. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. É interessante que Davi chora em 2 Samuel, em 2 episódios. Ele chora quando ele está saindo de Jerusalém pela invasão de Absalão. Absalão vai tomar Jerusalém e ele tem que fugir às pressas. E lá em 2 Samuel, capítulo 15, um pouquinho anterior a este, diz assim: enquanto Davi fugia de Jerusalém por causa de Absalão, seguiu Davi pela encosta das oliveiras do monte, subindo e chorando. E agora novamente Davi ele sobe, e não é à toa que o autor usa isso. Ele subiu à sala que ficava em cima dos muros e chorou. Lá no capítulo 15, subindo, chorava. Subiu e chorou. Por que o autor faz isso? Porque Deus está, por meio do Espírito, inspirando o autor, e tendo feito isso, para dizer para nós que Davi entendia o que acontecera como culpa dele. Quando ele sai de Jerusalém, ele sabe que Deus está cumprindo aquilo que ele disse pelo profeta Natã: da tua casa eu levantarei a espada contra ti. E é o que está acontecendo. Então Davi chora porque ele tem culpa naquilo. O pecado dele desencadeou todos aqueles acontecimentos. Irmãos, veja, não quer dizer que Absalão era um santo, que ele não tem culpa, que ele não é responsável. Não tem nada disso. Absalão era um pecador, era um rebelde, o coração dele desejou aquilo. Só que Davi facilitou. Ele colocou lenha na fogueira. Ele serviu de maneira que aquela maldade de Absalão fosse mais ainda praticada, mais intensa ainda, pelo comportamento do próprio Davi, pelo seu pecado, pela sua omissão. Então por isso Davi chora. E é por isso que Davi chora aqui agora. Porque ele entende que tudo o que está acontecendo tem a ver com o pecado dele. Não é só a revolta de Absalão. Absalão tem culpa, e não é pouca não. Tanto que Deus o abateu, Deus o destruiu. Mas Davi entende que ele tem a parcela de culpa. É por isso que ele chora amargamente aqui. Então veja só, o versículo de número 33 continua. E andando, enquanto chorava, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, eu parto para 2 aplicações aqui, e é muito importante que a gente entenda que o autor de 2 Samuel quer que nós meditemos no lamento de Davi. Ele quer, o autor, que nós meditemos no lamento de Davi. É importante para o autor, segundo a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer que eu e você meditemos no lamento de Davi. Sabe por quê? Porque se assim não fosse, o autor tinha dito assim: então Davi recebeu a notícia da morte de Absalão. Ponto. E aí segue a história. Mas ele vai, não só nesse capítulo, como no 19, continuar narrando o lamento de Davi, o choro. Então, o autor inspirado está nos chamando a meditar nisso. Porque ele insiste na narrativa, dizendo: olha, ele chorava, e ele chorava, e chorou de novo, e dizia, e gritava em alta voz, e o povo ouvia. Então, isso é importante, Silva, para nós. O lamento, Bruno e Vanessa, de Davi tem muito a nos ensinar. E eu tiro 2 aplicações aqui nessa parte do sermão. A primeira é o seguinte: o autor, ele sem dúvida, deseja que nós meditemos no lamento de Davi. Enquanto os servos de Davi só conseguiam pensar em Absalão como rebelde, como ameaça, a mente aflita de Davi imaginava aquele menino, aquela criança, que ele, quando pequena, colocou no colo, aquele filho mais adulto um pouco, que ele ensinou a montar o jumento. Ele lembrava de Absalão assim. Para Aimaas, Joabe e o exército, Absalão era um inimigo ameaça. Mas para Davi, era o seu filho. Irmãos, a primeira atitude nossa diante desse texto, que nos conta do lamento de Davi, a primeira atitude, não é a única, mas é a primeira, é a de se comover com o sofrimento do rei. Que terrível dor Davi estava sofrendo em receber a notícia da morte de mais um filho. Irmãos, nós aprendemos aqui que por mais que alguém mereça a morte, e lembra
que aquele que pecar, morrerá. A alma que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. O que merece o pecador? A morte. Mas embora o pecador mereça a morte, ela não deve ser jamais motivo de alegria, por maior que seja o pecador. Por mais terrível que seja um homem, a morte dele jamais deve ser comemorada. Jamais. A Bíblia diz que Deus não tem prazer do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu poderia ter prazer? Você poderia ter prazer? Jamais, irmãos. O momento da desgraça do ímpio é um momento em que nós nos calamos. Porque nós sabemos que Deus está colocando juízo sobre aquela pessoa. Nós sabemos disso. Que o que ele está passando é merecido. Mas nós jamais, André, Vitor, comemoramos. Nós jamais nos alegramos com a desgraça do ímpio. Embora nós saibamos que ele a mereça. Como o caso de Absalão. Mas a morte nunca deve ser comemorada. Segunda atitude, diante do lamento de Davi. Se nós não devemos de forma alguma comemorar a morte ou nos alegrarmos dela, por pior que seja a pessoa que morrera, ao mesmo tempo, o lamento de Davi e essa situação trágica nos faz pensar em nossas atitudes, pois elas sempre terão implicações. Se Davi pudesse voltar atrás, ele teria feito. Ah, Absalão, meu filho, se eu morrera por ti, se eu pudesse morrer por ti, se eu pudesse, mas agora não pode mais. Absalão é passado. Davi não poderia voltar e mudar o que havia acontecido. Quão urgente, irmãos, é essa advertência que o luto de Davi nos traz. Essa advertência que fornece a paz. A realidade, fornece a realidade, a paz, que não são bons exemplos para os filhos, que não educam seus filhos no caminho do Senhor, que acham que essas coisas não são importantes. Esses pais podem colher tragédias e certamente, se não se arrependerem a tempo, colherão. Esse texto nos mostra a tragédia que é o mau exemplo de pais. Davi adulterou, Davi foi omisso. Lembra quando Amnon estuprou a Tamar? Davi tinha que tomar uma decisão, tinha que tomar uma posição, tinha que corrigir Amnon. Ele não fez isso, fez com que a ira nascesse no coração de Absalão, que já era um coração pecador, sim, claro, mas que Davi era motivo para este pecado aflorar mais ainda. E agora não pode voltar atrás. Por isso, irmãos, nossas atitudes têm implicações. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Eu sempre falo, quando eu falo desse versículo, sempre lembro de um professor nosso, lá no seminário, que dizia, né? A colheita é opcional. A semeadura é opcional. A colheita, sim, é obrigatória. A semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. Você planta o que você quer plantar, mas você não vai decidir o que você colhe. O que você vai colher segundo o que você plantou. Então, irmãos, pais queridos, de pequenos, pais de adolescentes, há tempo ainda. Deixa eu lhe falar, há esperança ainda. Lembra? Juízo e misericórdia. Lembra, Deus? Juízo e misericórdia? Há esperança ainda. Talvez uma tragédia não tenha acontecido ainda. Ainda há esperança para o seu filho adolescente. Ainda há esperança para ele. Como os pais devem se voltar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter uma vida santa, porque há esperança ainda. Antes que aconteça uma tragédia, da qual não se pode voltar atrás. Então esse texto ensina isso também. Ok? Vamos agora, capítulo 19, entrando aí. Olha aí. Agora o texto vai a Joabe. Ele volta para Joabe. E volta para Joabe se achegando a Davi.
Joabe vem e chega à cidade onde está Davi. E Joabe vai encontrar Davi não feliz pela vitória, mas lamentoso pelo filho. E Joabe vai chamar a atenção do rei. E nós vamos ver com razão. Tá bom? Olha aí o texto. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então, diz o narrador, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto. O que era para ser celebrado é lamentado para todo o povo. Porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Isso aqui é muito importante. Diácono Fabiano, dona Lourdes, Bárbara, minha irmã Bárbara. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Davi, ele não guarda um lamento para ele. Todo Israel está sabendo que ele está lamentoso por Absalão. Então, aquilo é público. Um rei que publicamente expõe os seus sentimentos e traz instabilidade, porque o dia de celebração, que deveria ser por causa da vitória, é um dia de luto. Isso aqui é muito importante entender isso. A responsabilidade de Davi é em guardar os seus sentimentos para ele e não expô-los para o seu povo, como rei, como autoridade, prejudicando a firmeza, a confiança do povo e a alegria. O povo agora não sabe o que fazer. Queria comemorar, mas o rei está triste. E agora? E aí diz o texto, versículo 3, naquele dia, mesmo dia, entrou o povo às furtadelas da cidade. O que significa isso aí? Que o povo, chegando da vitória, da batalha, entrou todo mundo escondido. Todo mundo estava receoso com a situação do rei, com o estado dele. Então não houve comemoração nenhuma, as pessoas estavam meio que cabisbaixas, escondidas, andando na cidade, cada um para o seu canto. Porque o rei estava lamentoso por Absalão. E aí diz mais, versículo 4, tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz novamente. Você vê aqui a falta de domínio próprio de Davi. Ele gritava, todo mundo estava ouvindo. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, há uma verdade aqui que eu gostaria de trazer para nós com relação a Jesus Cristo, que é o rei que Davi jamais poderia ser. Davi não pôde salvar seu filho, e está lamentando o filho dele aqui. Absalão, meu filho, Absalão. Os erros de Davi contribuíram para a desgraça do seu filho. Não foram a causa primeira. A causa primeira é o coração de Absalão. Mas a falta de zelo de Davi contribuiu. Davi, então, não pôde salvar o seu filho, objeto do seu amor. Porque Davi amava Absalão, mas não pôde salvá-lo. Irmãos, há um rei maior do que Davi, que salva todo aquele que ele ama. Davi não pôde salvar aqueles a quem amava, mas há um filho de Davi maior, que todo aquele que é objeto do seu amor é salvo por ele. Jesus Cristo não perderá nenhum dos seus amados, nenhum deles. Olha o que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. A ideia aqui é eu as amo. A ideia de amor é conhecimento profundo, intimidade. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que ele diz, Jesus diz aos seus amados: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Rei, não perderá nenhum de nós, por mais pecadores que nós sejamos. Davi não pôde salvar o filho dele pecador, mas Jesus pode salvar todo pecador. Deixa eu falar para você, meu pai querido, você não pode salvar o seu filho pecador. Você pode orar por ele, você pode dar bom testemunho, e Deus pode usar essas coisas, mas quem salva é Deus. Não entenda que você é responsável por salvar seu filho. Você não é. É Jesus quem salva o pecador. É Jesus quem salva aquele que ele ama. E ele não falhará nisso. Peça ao Senhor, Pai, para que o amor de Cristo esteja sobre o seu filho.
E então você descansará nesse poder que salva de fato a todos aqueles a quem Jesus ama. Peça, ore ao Senhor Jesus. Senhor, salva o meu filho, ama o meu filho, guarda o meu filho. E me ajuda a colaborar para isso, Senhor. Faz essa obra em mim também. E Jesus fará isso. Ele tem prazer em salvar. Ele não perderá nenhum daqueles que são objetos do seu amor. Diferentemente de Davi, que embora amasse, não pôde salvar. Jesus é um rei superior a Davi, inigualável. Vamos lá, continuando, versículo 5 e 6. Olha aí, vamos ver juntos? Me ajudem aí, caminhando para o fim. Então, Joabe... Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, e livraram toda a sua vida, e a vida de teus filhos, de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e dos teus concubinos. Amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, Então estarias comigo. irmãos, Joabe com razão exorta Davi. Por quê? Imagina só, Davi já tem parte maior de Israel contra ele. Lembra? Porque ela se juntou a Absalão. Com Davi estão só o seu exército. Aí quando o exército vence os inimigos, Davi fica mais preocupado com os inimigos do que com o exército dele. Então Joabe percebe isso e diz assim, olha, você quer perder todo mundo? Você quer arruinar tudo que nós fizemos? Maior parte de Israel já está contra ti. E os que estão a favor de você, você trata desse jeito. Como se o seu filho rebelde, que queria te matar, fosse melhor do que nós, que nos expomos por você. É isso que Joabe está fazendo. E com justiça. Irmãos, veja. Nós entendemos Davi no seu lamento. E nós compreendemos o lamento dele. Mas as nossas emoções têm que ter um limite. Por exemplo, Davi estava lamentando um filho que não tinha virtude nenhuma. A única virtude que Absalão possuía era externa. Ele era belo de aparência. Só isso. Dentro era alguém pecador, rebelde. Quis matar o próprio pai Davi. Então calma lá. A tristeza tem lugar. Mas ela não pode ser injusta. Ela não pode ser, de fato, baseada em uma coisa que não é verdade. Então, sim, é lamentoso um filho morrer, mas ele também buscou isso. Então, nós devemos ter as nossas emoções debaixo de um domínio próprio. E Davi parece que não estava entendendo assim. Outra coisa importante, Davi chorando daquela forma, colocava em dúvida o senso de justiça da nação. Ou seja, o exército de Davi volta, está esperando ser recebido pelo rei de maneira honrosa, alegre, e o rei lamentando o inimigo dele, chorando pelo inimigo. E aí diz, então olha, então não adianta praticar a justiça, porque nós batalhamos por ele, e ele agora nos despreza dessa forma. Então na próxima vez eu nem vou batalhar. Então dessa forma, Davi coloca em risco, em prejuízo o senso do povo de justiça. Não quer dizer que Davi precisava estar pulando de alegria, mas pelo menos soubesse ele, pelo poder de Deus, moldar ali os sentimentos, equilibrá-los. Olha, sim, o meu filho morreu, não queria, eu chorei aqui, mas deixa eu me recompor, porque eu tenho um povo lá fora que batalhou por mim, que se expôs por mim, e eles não podem me ver assim. Nós devemos, irmãos, ter controle das nossas emoções. Mesmo elas sendo justas. Não ter controle. Você já pensou, meu irmão? Eu, quando eu era mais novo, eu frequentei a igreja. E o pastor da igreja, ele, domingo sim, domingo não, ele chorava no púlpito. Ele ia falar de alguma coisa, ele começava a chorar. Aí na primeira vez eu olhei aquilo, assim, não, é justo, né? Porque a Bíblia fala com nossas emoções, ela fala a nós, então é justo. Ele se emocionou pelo texto bíblico, isso acontece conosco. Às vezes a voz embarga, às vezes acontece conosco. Aí no segundo domingo ele chorou também.
Bom, falou de novo a palavra, né? Tá emocionado de novo. Aí o terceiro ele chorou, falei, tem algum problema em casa. Porque tá com algum problema. Porque tá chorando demais. Irmãos, todos nós devemos ter domínio próprio das nossas emoções, mas principalmente líderes. Principalmente líderes. Líderes têm que saber controlar a emoção. Eles têm que saber dosar ali e controlar. Ainda que a emoção seja justa. Ele tem que saber controlar, tem que pedir graça a Deus e poder do Espírito para dar domínio próprio. E Davi está falhando nisso aqui. Veja só, Davi estava sendo ingrato e poderia passar isso por o povo com a misericórdia de Deus em ter libertado ele do seu inimigo. Ora, Davi quando fugia de Jerusalém não pediu a Deus que transtornasse o conselho de Aitofel. Davi não mandou Uzai ser o espião dele na corte. Davi não estava tomando atitudes para reverter aquela posição. Pois bem, quando Deus reverte, agora Davi só fica lamentando. Aí não. Deus se foi gracioso. Sim, não quer dizer que não haja momento, como nós falamos, para um lamento, mas há o outro lado. Há uma bênção aqui. E outra coisa, Joabe lembra, se não morresse Absalão, os teus filhos morreriam. Você acha que Absalão, tendo matado você, não mataria os teus filhos? Era ele ou os teus filhos. Não dá para ter tudo. E é interessante isso, né? Tem um teólogo, Richard Phillips, que ele olha para esse texto e diz que a gente tem que aprender que quando a gente escolhe uma coisa, automaticamente a gente perde a outra. E a gente não está acostumado com isso, irmãos. A nossa sociedade ensina que você pode ter tudo. E isso é a maior mentira do mundo. Quando você escolhe uma coisa, você tem que perder algo. Lembra de Jesus Cristo? Quem quiser amar essa vida, perdeu a vida. Mas aquele que amar a mim, ganhou a vida. Quem desprezar essa vida do mundo e amar a mim, ganhou. Então você perde de um lado, ganha de outro. Não existe ganhar de todos os lados. Não existe ganhar tudo. A nossa vida é perder para ganhar. É abrir mão de algo para conquistar outra coisa. E é assim. E Davi parece que quer tudo. Ele quer ter o trono e o filho. Mas se o filho não fosse morto, o trono não seria dele. Ou uma coisa ou outra. Por isso temos que aprender, irmãos, que decisões que tomamos nos trarão perdas. A pergunta que devemos fazer é: os ganhos são maiores? Essa é a pergunta. Porque eu vou perder, de fato. Mas o que eu vou ganhar é maior? É aquilo que Cristo tem para me dar? Então eu estou pronto a perder. Não adianta. É sempre assim. Portanto, devemos aprender a dominar nossas emoções, nossas paixões, ainda que sejam justas. Terminando, olha aí, com Joabe diz agora para o rei. E ele pega aí, né? O rei aí é firme com o rei. Olha aí, versículo 7 e 8, terminando. Vamos ler juntos, terminando? Levanta-te agora, sai. Coração dos meus servos, juro pelo Senhor, se não saíres em mim só, ficar contigo essa cruz. E maior mal será isso. E todo mal que te deixa a constar até a morte. Então o rei se acertou a porta, e fizesse saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Depois todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel dividido, cada um para a sua terra. O povo, lembra? O povo estava dividido, cada um se escondia do retorno. Havia parte que havia tomado o lado de Absalão e Davi chorando pelo filho. Olha que rei maravilhoso. Está um caos. A maior parte do povo está contra Davi, por causa de Absalão. Outra parte que estava a favor começa a ficar contra, porque ao invés de ser recebido bem por Davi, é tido como nada, porque Davi está chamando para Absalão, então está um caos. Aí Joabe diz: olha, se você não fizer nada, a sua situação que agora está ruim vai ficar pior, viu? Levanta aí e vai julgar Israel. E aí Davi, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito de Deus que o levanta, atende às palavras de Joabe
E diz o texto, então o rei se levantou e assentou-se à porta. Lembra que assentar-se à porta é a mesma imagem que os juízes faziam para julgar Israel. Lembra que eu falei de Eli, né, o profeta, que era juiz também? Ele se assentava à porta. Então a ideia de... A porta era o lugar onde, né, acontecia ali o centro da cidade, né, a porta, a entrada. Então as causas eram julgadas ali. A ideia de Davi se assentar à porta é que ele voltou a julgar. Ele voltou a julgar Israel, impedindo o caos, a anarquia, a confusão que poderia acontecer se ele não tomasse uma posição. Então o texto agora nos remonta para uma estabilidade em Israel. Por quê? Porque Deus levanta Davi, apesar da fraqueza dele, dos erros dele, da culpa dele. Deus, no seu poder, levanta Davi e o coloca no lugar que deve ser feito. No lugar onde ele deve ficar para fazer o que deve ser feito. É interessante, né? Quantas vezes nós estamos abatidos? Quantas vezes nós estamos, né, com dor no coração por alguma coisa que ocorrera difícil, e mesmo assim Deus está sempre nos levantando, sempre nos dando graça dele. Às vezes você hoje não queria nem vir à igreja, alguma coisa, não é? E aqui está você. Às vezes o pastor passa por uma dificuldade, não quer pregar, Deus levanta ele na fraqueza dele, aí ele prega, aí ele sai fortalecido depois que pregou. Como Deus é maravilhoso, como Deus é sábio, não? Como a obra é dele, na verdade. Ah, se dependesse de mim e você. Se dependesse de mim e você, meu irmão, essa igreja aqui já tinha fechado há muito tempo. É o Senhor Jesus Cristo que pelo seu poder nos sustenta. É o Senhor Jesus Cristo que nos dá força para suportar a lida do dia e a batalha nesse mundo mau, para nos levantarmos e fazer o que devemos fazer. Graças a Deus pelo poder de Cristo Jesus. Paulo disse isso. Quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque em mim repousa o poder de Cristo. Cristo é um rei muito superior a Davi. Você vê a fraqueza de Davi aqui, exposta, nua e crua. Mas você não vê isso em Jesus Cristo. Você não vê Jesus Cristo assim. Você vê Jesus Cristo, você vê aqui Davi sofrendo por culpa dele também, por parcela de culpa dele. Mas você vê Jesus Cristo sofrendo pelos pecados do seu povo. Você não vê Jesus Cristo fugindo da responsabilidade dele, caindo em tristeza, como Davi aqui caiu. Mas você vê Jesus Cristo levantando no Getsemane e dizendo assim: eis-me aqui, a quem buscais? E os soldados disseram: a Jesus, o Nazareno, eis-me aqui, deixai eles irem, eu estou aqui. Que rei superior. Enquanto Davi se esconde e precisa de alguém para dizer: vá lá, tome coragem, levante, faça o que tem que ser feito. O nosso Senhor Jesus Cristo, em angústia maior, sem merecer, levantou-se no Getsemane e disse: eis-me aqui, sou eu a quem buscais, deixai eles irem, não façam mal a eles, a mim é que buscais. Que rei superior, como ele é incomparável. Ele tem poder para nos guardar, porque ele fez tudo o que deveria ser feito para a nossa salvação, porque nos amou. Ele é muito maior do que Davi. Glória a Cristo Jesus, o rei incomparável, o soberano rei, que nos amou e nos amará para sempre, e nos guardará em seu poder. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.